Muito estimados, Padre Paulo Batista, nosso pároco, Padre Denis, nosso vigário forâneo e pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Colinas do Sul, queridos fratres, pessoas consagradas que estão conosco, ministros e ministras, estimado senhor prefeito Vilmar e demais autoridades, secretários municipais aqui presentes. Concluímos com esta Santa Missa nossa visita pastoral à querida paróquia Santana de Cavalcante, incluindo também, anexa a esta paróquia, a cidade e o município de Teresina de Goiás. Esta semana foi muito enriquecedora para o bispo e também para a equipe que me acompanha, conhecer mais de perto a realidade histórica, humana, social e também geológica desta grande paróquia, deste grande município. A visita pastoral, ela tem por princípio proporcionar ao coração do bispo uma maior proximidade com o povo das paróquias. E nós acabamos por aprender muito, a ampliar o nosso conhecimento, a nossa compreensão acerca da pessoa humana e de todas as realidades que compõem esta bonita paróquia. Uma paróquia que traz uma riqueza histórica enorme, que nós podemos aurir essas riquezas da história do povo Calunga, que muitos aspectos nós não conhecemos e nem vamos conhecer. Histórias de dor, de alegria, de superação, realidade que nos interpela, a igreja interpela também o poder público, Ministério Público, Judiciário, Governo, para olhar para esta realidade que não é uma realidade pequena, não é uma realidade simples, mas uma realidade complexa que exige estudo, compreensão, oração. Saio desta visita com um olhar bastante positivo acerca desses dias que passei aqui com vocês. E a alegria enche o nosso coração por encerrar esta nossa visita com a Santa Missa, da abertura do ano litúrgico da Igreja, o Advento, porque o ano litúrgico da Igreja não coincide com o ano civil, que começa 1º de janeiro. Para a nossa liturgia, para o nosso calendário orante da Igreja, o ano novo começa hoje. Com estas 4 semanas de preparação do povo católico para a celebração do Santo Natal de Cristo. Momento muito bonito e importante. E hoje à noite nós teremos a missa de Nossa Senhora das Graças em Alto Paraíso, encerrando a novena paroquial daquela igreja. São momentos de graça e de muita bênção. O Advento é um tempo que traz para nós a necessidade de tomarmos consciência que este mundo passa. Que todos nós passaremos pelo julgamento pessoal e universal. Nós não estamos neste mundo para brincar com a nossa vida, para fazer da nossa vida um lazer, ou para fazer da nossa vida um tormento de angústias e dores. Nós estamos neste mundo, meus irmãos, para fazermos juntos na igreja a experiência da salvação de nossas almas. O tempo do Advento é o tempo de nós meditarmos sobre a misericórdia,
A igreja vive o tempo da misericórdia. Cristo, que nos salvou no Calvário, continua a salvar a humanidade através da igreja, com a sua pregação, com a sua liturgia, com os seus sacramentos, que são verdadeiros tesouros divinos para nos preparar para o fim do mundo, para a volta de Cristo. O Concílio de Trento, realizado no século XVI, após a Reforma Protestante, nos ensina que o sacerdote deve preparar o povo para a morte, preparar o povo para o fim dos tempos, preparar a volta de Cristo, que é iminente. Nós devemos sempre pensar assim: Cristo está voltando. Ele está batendo às portas do mundo, às portas do nosso coração. Nosso Senhor está chegando. E o tempo do advento é para que a gente possa fazer uma boa confissão, retomar o nosso caminho de fé e viver uma profunda unidade com o Senhor através do arrependimento dos nossos pecados, de uma conversão contínua e profunda e a confissão das nossas misérias. A vida é muito simples e a nossa vida, ela é também singularmente frágil. Hoje estamos aqui, amanhã nós não podemos dizer que conseguiremos ajuntar todos que estão aqui, porque alguém pode morrer esta noite, de hoje para amanhã. A nossa vida, ela é muito tênue. Precisamos ter esta consciência da brevidade da nossa vida, da necessidade de uma conversão permanente a nosso Senhor. O advento, ele tem 2 momentos na liturgia. Eu gostaria que vocês não deixassem de participar da missa aos domingos. O católico que não vai à missa aos domingos, ele peca gravemente. Porque a nossa obrigação com o Senhor é bíblica. Guardai o dia do Senhor. Nós não podemos roubar de Deus aquilo que nós devemos dar a Ele, que é o nosso louvor, a nossa participação na Santa Missa. Daqui até o dia 17 de dezembro, nós vamos mergulhar nas leituras que falam da volta de Jesus. Do dia 17 ao dia 24, na vigília, nós vamos contemplar o nascimento de Cristo. Daí, o advento ter esse duplo sentido: preparar a volta de Cristo e celebrar o seu nascimento, que trouxe a salvação e a esperança a todos nós. Isso é profundo. A nossa igreja, ela não é algo qualquer. A igreja, ela é a continuidade de Cristo neste mundo, de maneira profunda e eloquente. Precisamos ter esta consciência. Nós estamos no tempo da misericórdia. Deus está aberto a nos acolher, a nos perdoar, a nos dar a graça da sua justiça. Mas quando Jesus voltar, Ele não será mais o nosso advogado diante do Pai para trazer a misericórdia aos nossos corações, mas sim será o justo juiz que irá separar os bons dos maus, que irá manifestar gloriosamente com os eleitos diante do Pai. E aqueles que não quiseram segui-lo, que viraram as costas para Deus e para o bem, estes terão o destino final, que é o inferno. A igreja não diz quem está no inferno, ela diz quem está no céu. Alguns que ela consegue investigar e dizer: estes estão nos céus. Quantas pessoas sepultadas no nosso cemitério aqui e que já estão no céu? Porque foram pessoas santas, anônimas, simples, mães de famílias, pais de famílias, escravos que morreram santamente.
perdoando os seus algozes nessas terras. Homens e mulheres que tiveram seus corações cravados no coração de Deus e por isso estão no céu. Nós nem sabemos. Quando eu visitei o cemitério, rezando para as almas ali sepultadas, Deus tocou no meu coração, que ali tem muita gente santa sepultada. Mas também tem muitas pessoas que podem estar no inferno, porque morreram longe de Deus, com as costas viradas para a luz, para o bem, para a verdade, e com o coração cravado onde não deveria estar, que é as coisas deste mundo, os vícios, as misérias, a desobediência, a falta do amor, a falta do perdão e a falta da prática da justiça. Mas o mundo é assim, meus irmãos. Nós somos às vezes tentados dioturnamente a esquecer a misericórdia de Deus. Lembro-lhes que nós estamos nesse tempo da misericórdia. Voltemos a Deus enquanto é tempo. Lembremos que a nossa riqueza não está neste mundo, mas está no céu. O Salmo 1 é uma oração angustiante de um salmista, e depois vocês podem rezar esse salmo em casa, que questiona a Deus: meu Senhor, por que o ímpio prospera? Quem é o ímpio? É o injusto, é a pessoa maldosa, são aquelas pessoas que levam sempre a melhor neste mundo. Os faltores do mal, os corruptos, ladrões, os assaltantes, os que praticam abortos que matam, os que não têm dó do sangue do pobre, que arranca o sangue do pobre para aumentar a riqueza na sua aljava. Esses são os ímpios. E nós podemos perceber que às vezes nas nossas comunidades as pessoas ruins, maldosas, parecem que elas prosperam. Elas conseguem viver melhor do que os santos, do que os que fazem penitência, dos que rezam, que devolvem o seu dízimo na igreja e parecem não prosperar. Meus irmãos, não olhem assim. Jesus é muito claro ao dizer: estes já receberam na terra a sua recompensa. Não adianta colocar o nosso coração nas coisas que passam, nas coisas que as traças roem e destroem, nas coisas que o tempo e a história destrói por completo. Se nem as montanhas resistem ao tempo, imagina as nossas coisas, nossas pequenas riquezas, tudo passa. Essas montanhas lindas que nós temos no nosso município, elas vêm sendo cortadas pelo tempo e pelas intempéries do mesmo tempo ao longo dos milhões de anos. Tanto que no vão do Moleque as pedras ruíram, como contam a história dos mais antigos. Tudo passa, nada resiste ao tempo. O tempo só respeita uma pessoa, Deus, porque Ele é o Senhor do tempo. Enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos sob o poder do tempo, mas no dia da nossa morte, nós sairemos do tempo e da história para mergulharmos no Kairós, no tempo de Deus. Portanto, meus irmãos, é preciso vencer as tentações desses momentos nossos no mundo, em que nós viramos as costas para Deus para adorar aquilo que passa, adorar a riqueza, o metal, o ouro, adorar a fama, tudo isso passa. Nada vinga. Adorar homens que faz tanto mal ao mundo mesmo depois de mortos. Se os santos, quando morrem, continuam fazendo bem sobre a terra, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu aos 24 anos,
Quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Mas as pessoas más, as pessoas que deixaram pensamentos e ideologias más neste mundo, mesmo mortas, elas continuam a desastrar o coração humano. Vamos lembrar algumas dessas figuras. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Hoje quem estuda qualquer faculdade na área de humanas bebe as coisas de Freud. Freud, meus irmãos, negou a moral sexual. Todo esse distúrbio, esse paganismo sexual que nós estamos vivendo, tem muito a ver com as suas ideias, com a sua psicanálise, em que exaltou a libido, a tal ponto de nós termos hoje ideologias no mundo que defendem até a legalização da pedofilia, que é um mal, um câncer, um cancro, uma desgraça no coração de muitas crianças que, molestadas e abusadas sexualmente, carregarão para o resto de suas vidas essa marca funesta e dolorosa. Graças a Freud, hoje a nossa juventude não tem limite na sua sexualidade, mas também os adultos. Quanta ignomínia, quanta orgia, quanta miséria nós podemos contemplar neste mundo. Uma Globo lixo que entope a cabeça, o coração das pessoas com as suas mentiras, suas novelas miseráveis, nefandas, que necrosa a alma das pessoas, que mata a vitalidade da pureza das nossas crianças e mergulha o veneno da malícia no coração dos nossos jovens. Que tristeza. Mas não fica só em Freud. Nós podemos lembrar de Immanuel Kant, um homem sui generis, que nunca saiu da pequena cidade de Königsberg, na Alemanha, nunca se casou para dedicar à intelectualidade, que desconsiderou todos os demais teólogos e disse: é impossível conhecer a verdade. Com ele, com as suas obras, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, ele foi inoculando, e está até hoje, apesar de morto, as suas ideias de que não é possível conhecer a verdade. Que ninguém conhece a verdade. Isso permite às pessoas criar a sua verdade, criar a sua concepção. Que tristeza. Nós podemos lembrar outros, como Karl Marx, que com a sua teoria que deu a marca ao comunismo e até hoje reina terrivelmente no mundo, escamoteou Deus. Deus não existe. A religião é o ópio do povo. Dividiu o mundo, criou as divisões, as cisões, através de uma teoria, de uma dialética da história pobre e miserável, dividindo a sociedade, dividindo a família. Tanto mal continua fazendo as ideias desse homem e do seu companheiro Engels ao longo desses quase 200 anos. Podemos lembrar também de Durkheim, Max Weber, Spinoza e tantos outros. Frederico Nietzsche, que vocês fez faculdade, tudo estudou essas porcarias. Sartre e tantas misérias outras que coloca o veneno da descrença e do ateísmo no mundo. Por isso precisa preparar os filhos para quando for à faculdade não aceitar essas ideias malucas, porque é esse povo que é estudado na universidade. A universidade não vai estudar nunca aqueles que fazem o contraponto ao ateísmo. Nunca vai estudar Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Duns Scoto, Edith Stein, grande judia,
convertida à Igreja Católica, Santa Edith Stein, filósofa. Ninguém vai estudar. Ninguém vai estudar Max Scheler, no qual João Paulo II se doutorou. As pessoas não querem escutar Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus. Não querem escutar a Beata Conchita, os grandes pensadores católicos que são odiados nas universidades, até mesmo em universidade católica, já tomadas por gente que não tem mais fé, que delega o sentido da sua vida ao que as pessoas dizem. Mas nós somos esse povo, esse povinho, esse resto no mundo, os católicos, que crê na volta de Cristo, que cremos no seu Natal. Nós cremos na família, nós cremos na vida que começa na concepção e deve ser respeitada até o seu declínio final. Nós cremos que a inocência das crianças precisa ser preservada. Nós cremos que a juventude é um momento belo da vida que não deve ser gastado, consumido com as besteiras deste mundo. O nosso mundo, meus irmãos, não está bem. Não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Cavalcante. O mundo não está bem. Porque o mundo está girando sem olhar para a cruz. Sem olhar para a cruz. Celebrar o Natal é olhar para a manjedoura de Cristo, que está profundamente ligada à sua cruz. A encarnação e a paixão são dois momentos que se fundem numa única realidade capaz de dar sentido à nossa vida. O que é uma vida sem Deus? O que é uma vida, meus irmãos, sem Cristo? É um nada, é uma neurose, é uma morte, é uma thanatos, é uma tristeza, é uma dor, é algo encroado. Eu comparo isso ao feijão velho que não se cozinha. E você coloca na panela, ele encroa, não cozinha. Assim é a vida de quem não tem Deus. É uma vida sem sabor. É uma vida que não consegue ser penetrada pela verdade, pela luz de Cristo. E eu penso, meus irmãos, que neste ano é um ano em que nós precisamos pensar, durante esse tempo do Natal, na nossa conversão. Todos. Eu preciso me converter todo dia, o padre, prefeito, vereadores, ministros da comunhão, todos nós precisamos conversão. E nós brincamos com a nossa fé. Nós brincamos com a nossa vida como se a morte não existisse, como se não existisse o céu e o inferno. E neste advento nós devemos perguntar: para onde a minha vida está indo? Para o céu ou para o inferno? Para a salvação ou para a condenação? Como está a minha conduta? Não basta ser católico, não basta ter fé. É preciso ter a prática, as virtudes da fé, a vida coerente. Como vocês estão vivendo a família de vocês? Como você, pai e mãe, vocês dois casais, estão vivendo a sua fé? Se podem casar na igreja, por que não casam? Para receber a Eucaristia. Como está a educação dos seus filhos? Você acompanha a educação dos seus filhos na escola? Como está a sua moderação no uso do dinheiro? Você é aquela pessoa que vive só nas dívidas? E não dá conta de organizar a administração da sua casa? Porque se você ganha 100, você não pode gastar 100. Você tem que gastar 80, 90 e guardar um pouquinho para o mês seguinte. O que você está fazendo com o dinheiro da sua aposentadoria?
Quantos que reclamam, a minha vida não vai para frente, eu vivo atolado nas dívidas. É porque você não ora para decidir. Você não é capaz de orar para perguntar, Senhor, eu posso fazer essa dívida? Eu tenho necessidade de comprar esse carro financiado ou eu posso trabalhar mais 1 ano, 2 anos, juntar o dinheiro e comprar à vista mais barato e com mais liberdade? Nós não perguntamos a Deus. Nós fazemos as coisas obedecendo ao nosso orgulho, olhando para nós, para a nossa vontade, porque nós precisamos corrigir algo muito grave na nossa vida, que é querer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E ainda mais, a Bíblia Sagrada não é para fazer a nossa vontade. A igreja não existe para fazer a vontade das pessoas. O sacerdote não é para agradar o povo, o bispo, não. São João Maria Vianney dizia, onde o padre, todo mundo gosta do padre, ninguém questiona o padre, é sinal que esse padre não está fazendo acontecer a verdade. Na nossa diocese é assim, sempre tem aqueles que são contra o padre. É contra o padre por quê? Porque quer que a igreja faça as suas vontades, e não a vontade de Deus. O Papa não existe para fazer a vontade dos bispos, nem os bispos existem para fazer as vontades dos padres, e nem os padres podem existir para fazer a vontade do povo. Porque o que o povo quer que o sacerdote faz? Que o sacerdote vai para os botecos beber com o povo, que o sacerdote vai para o forró dançar com o povo, que o sacerdote não pregue contra o pecado do povo, contra as injustiças, que o sacerdote aceite o comunismo, aborto, todas essas coisas sem falar nada. É isso que o mundo quer do padre. Vocês acham que é fácil para mim? Eu sou atacado violentamente nas redes sociais. Não leio uma besteira que o povo coloca contra mim nas redes sociais. Quando é coisa muito grave, já tem quem cuida, já minha advogada já entra com processo. Porque quando a pessoa fala o bispo é ladrão, então precisa provar. Aí tem que provar. Agora, fala o bispo é enjoado, indecente, nojento, conservador, isso, ótimo, para mim é elogio. Ah, porque o bispo fica falando muito contra o pecado, contra os vícios, contra... Ótimo, esse é o meu dever. Ninguém é obrigado a ser católico. Se você quer ser católico, se coloque a caminho para a sua salvação. Porque de católicos elixir, católicos flor de laranjeira, a igreja está cheia. Nós precisamos de católicos firmes, que carreguem a coroa de espinho de Jesus na sua cabeça, que deita na manjedoura pobre de Belém, que carregue a cruz com paciência, perdão e justiça, vivendo a honestidade e a santidade. A igreja não existe para passar mel na boca do povo. Não, a igreja existe para nos mostrar o fel que amarga, que queima a nossa alma pecadora miserável, para que nós andemos no caminho da graça, no caminho do perdão, no caminho do amor. Isso vale para você, mãe e pai. Vocês, bote na cabeça de vocês, pai e mãe não é para agradar filho. Pai e mãe não é para agradar filhos, mas é para ensiná-los a agradar a Deus. É muito triste quando você vê um pai que todo dia fica pedindo para os filhos dizer que ama ele. Fala para o papai que você me ama. Ah, eu te amo, papai, então me beija. Aí depois o menino cresce e fala, pai, eu quero um celular. Aí o pai fala, filho, papai não tem dinheiro para comprar o celular. Ah, então eu não te amo mais. Aí o pai sai doido, atrás de agiota, de gente, para arrumar dinheiro para comprar o celular para agradar o filho. Um dia ele vai ter que ir lá na cadeia, visitar o filho que virou traficante, que não respeita ninguém, que desacata o juiz, que desacata as autoridades.
porque esse pai agradou o filho. Os pais precisam pisar no orgulho dos seus filhos. Pai e mãe não podem fazer as vontades dos filhos, mas ensiná-los a obedecer à verdade e a fazer a vontade de Deus. Está tudo errado no nosso mundo. Nossas famílias perderam o rumo por causa desses filósofos malditos que São João Paulo II chama de mestres da suspeita, que eu já disse para vocês. Porque as nossas escolas, nossas universidades seguem essa gente. Abandonou a verdadeira filosofia, a filosofia perene, a filosofia da verdade, a filosofia das virtudes, da honestidade, a filosofia da valorização da pessoa humana na sua dupla realidade de corpo e alma. A filosofia que aponta a sobrenaturalidade da pessoa humana, que não vive somente para as coisas deste mundo. Hoje nós temos uma igreja fraca, uma catequese fraca, bispos fracos, sacerdotes fracos, pais fracos, ministros fracos, porque nós somos vítimas desse tempo de enfraquecimento. Mas está na hora de nós colocarmos a cabeça para fora, levantar a nossa tenaz e dizer: eu quero ser da verdade. Morro, mas não saio fora do caminho da verdade. Nós precisamos renunciar à mentira desse mundo, esse mundo pagão, esse mundo que incensa a corrupção, que incensa a mentira, que incensa a prostituição, que incensa a cachaçada, que incensa as drogas, que incensa a vida imoral. Nós não podemos continuar assim. E precisamos começar onde? Aqui, na nossa cidade, nas nossas casas. Se a gente quer realmente agradar a Deus, é preciso mudar o rumo. E o nosso caminho é o caminho da verdade, que é o caminho de Cristo, o caminho estreito, o caminho do sofrimento, o caminho do perdão, o caminho da cruz, o caminho da esperança, o caminho da vida eterna. Saiamos, meus irmãos, do caminho pagão, o caminho largo, o caminho dos vícios, o caminho da corrupção, da mentira, da falsidade, da embriaguez, da mediocridade, da prostituição, da enganação e de todas as misérias, porque esse não é o caminho que nos leva para o alto, mas nos leva para a cacimba podre da lama infernal. Nós existimos neste mundo para agradar a Deus. Pode ser aquela pessoa mais simples, pobre, se ela agrada a Deus, ela vai adiante. Pode ser aquela pessoa mais rica, que tenha tudo nesse mundo, que já recebeu tudo nesse mundo. Se não tem a Deus, não tem sentido. Desejo a todos um Natal transformador. Vamos cada um fazer o exame da nossa consciência. Perguntar diante de Deus: meu Senhor, como está a minha vida? Que católico eu sou? Agrado a Deus ou agrado ao mundo? Respeito os pobres, ajudo os que sofrem, dedico tempo meu para visitar um doente, um deprimido, um canceroso, para ajudar alguém que está passando necessidade? Devolvo o meu dízimo conscientemente, ajudo a minha paróquia? Ou fico apenas criticando? Criticando a igreja, criticando o padre, criticando os ministros da comunhão, criticando os consagrados? Que tipo de católico eu sou? Termino dizendo: o orgulho vem do demônio. Entrou no coração de Adão e Eva, estragou a humanidade até hoje. O orgulho é uma escada que desce para o inferno. A humildade é a virtude de Cristo, que se fez homem na nossa miséria para nos salvar. Essa escada é em aclive, é a escada que nos leva ao céu.
Em qual escada estou? No orgulho ou na humildade? Que ao olharmos para o Cristo pobre, no presépio, esmulhambado na cruz, nós possamos entender que a grandeza da vida humana está na humildade e na nossa união e amizade com Jesus. Que Senhora Santana nos ajude, com Maria Santíssima, a trilhar o caminho de Jesus, o caminho dos pobres, dos humildes, daqueles que creem na vida eterna. Assim seja. Amém.